Boa tarde, boa tarde a todos. Mais um vídeo aqui, canal YouTube Búfalo Branco 833. Se inscreva. Ok, www.youtube.com/Búfalo Branco 833. Quiser ver meus vídeos lá, os vídeos são de cultura racional, divulgação, propaganda ou divulgação, qualquer coisa, sobre o livro Universo Desencanto, que é para ser divulgado a todos os nossos irmãos que aí estão ainda em dúvida se pega o livro, ou tem aquela cisma, né, de pegar o livro e ser uma coisa furada, né? Tem uma série de problemas aí que as pessoas ainda não chegaram no livro, mas alguns vê aí os vídeos, outros não sabem ainda de cultura racional. Tô com o ventilador ligado aqui, acho que vai pegar o vento tudo. Vamos ver, né? Pus coisa de ruído aí, vamos ver se vai sair. Então, muitos ainda estão nas religiões. Alguns não estão fora, mesmo estando fora da religião, porque já passou pela religião também, ou teve algum vínculo com algum tipo de religião e não gostou. Cultura racional, ela não veio aqui para dividir ninguém. Ela também não veio para competir com nenhuma religião. Ela é continuação de tudo que existe aqui embaixo, nessa deformação racional. Porque tudo que está aqui é uma deformação racional, né? Agora, para saber por que é uma deformação racional, por que cultura racional não é contra nada, né? É a favor de tudo. E também, quem é estudante de cultura racional sabe, não pratica nenhum tipo dessas religiões, não estão em religião. Quem é racional sabe disso. Cultura racional, o mestre diz lá, tem um vídeo dele na entrevista na Band, quando é perguntado para ele se ele segue algum tipo de religião, ou se é contra algum tipo de religião, ele falou: de maneira nenhuma, não sou contra, sou a favor de todas elas. Mas depois é perguntado: mas o senhor segue alguma religião? Não. Porque ele sabe o que está falando, ele sabe por que foi permitido religião. No segundo milênio. O segundo milênio é a fase do animal racional, desenvolvimento do pensamento. Porque teve o primeiro milênio lá atrás, desenvolvimento da imaginação. Primeira máquina, primeiro milênio, desenvolvimento da imaginação. Nessa fase era a fase de monstro, monstrão, monstrondante, monstrinho, monstrengo, enfim. Era uma fase que não se enxergavam, não se comunicavam, eram alimentados pela própria natureza elétrica e magnética. Então foi uma fase triste, uma fase de brutalidade e ferocidade. Quando encontravam alguém, um devorava o outro. E depois foi morrendo, foi nascendo um monstrinho mais bonitinho, vamos dizer assim, para tu me entender aí, né? Isso lá no primeiro milênio, que é o magnetismo, né? Imaginação e pensamento é o trabalho do magnetismo. Chegou essas fases de monstro, aí começou a fase de selvagem, né? A fase de selvagem. Aí, na fase de selvagem, até um certo tempo, desenvolveu a visão, a audição, o paladar, o destravamento da língua, porque começaram a grungrunar, né? Então foi uma fase muito, muito terrível, muito sofrida, e
foi uma fase de eternidades, né? Não foi assim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Foi uma fase de eternidade, meu. Eternidade não tem contagem. Então, para desenvolver, quando eu desenvolveu a aritmética, né? A numérica, a matemática, essas coisas todas, quando eles começaram, aí já estava entrando no finalzinho da fase da imaginação e entrando na fase do pensamento. Aí o pensamento, a fase do pensamento, que é o segundo milênio, vem concluir e ajustar tudo nos eixos, né? E de lá para cá veio, né? São muitos degraus aí. Teve fase aí que ainda eram puros, assim, eternos. Eternos por quê? Não de eternidade. Eternos porque duravam. A vida durava mais de 1000 anos, 2000 anos. Uma vida. Depois da fase do pensamento para cá que veio acompanhando a degeneração. Aí veio reduzindo os anos de vida, né? Viviam 1000 anos, depois começaram a viver 800. Aí veio minguando. Até de altura e tamanho, porque começamos com uma civilização aí de 4 metros. Ainda tem, hoje aparece aí fotos de gigantes que eram uma fase que não tinha instrução, né? Vamos dizer assim, uma fase que não era regido teve uma fase que foi regido pelo mapa astral, aí já eram bem menorzinhos, né? Também alguns ainda grandes. Até mesmo poucos tempos na Tartária, cidade de Tartária, tem construções gigantes, né? E homens gigantes, tem foto de homens gigantes, homens do tamanho de um poste, né? Mulheres grandes, ainda vê por aí, né? Então essas fases aí se extinguem. Então, os que estão aí são para provar a fase que nós passamos aí atrás. São muitos degraus. E cada degrau é eternidades. Eternidades, enfim, coisas muito. Para chegar ao conhecimento que nós estamos hoje, na fase que estamos hoje, né? Foi da 21ª eternidade. São a fase que nós estamos, né? Mas quando entrou na 21ª eternidade, ainda era a fase lá de brutos, dos faroeste, dos vikings, dos bárbaros, na era dos reis. Quem governava eram os reis. A primeira escravidão era a escravidão branca, porque eram os nobres que governavam, quem morava em palácio escravizava os humildes que moravam nas florestas. É desse tipo. Assiste filme da Era dos Reis aí, medieval, você vai ver tudo isso aí, né? Cada herdeiro lá dos reis tinha suas concubinas. E até você pode ver isso na Bíblia também, né? Então, são fases que passamos para chegar. Depois aí teve fase fase da área teve fase da área da pedra, área da caverna, indígena, selvagem, canibais, um monte de fase aí. E essas fases durou muito, não foi fases rápidas, né? E cada vez que morri, nascia nessa segunda fase aí, nascia como animal racional. Então, para encurtar mais o assunto, que aqui é apenas uma propaganda do livro, não estou aqui para dar aula para ninguém, porque cultura racional não existe instrutores nem professores, né? Não existe líderes com cabeça que está governando tudo. Cultura racional está aí para todos. Ela não faz mal a ninguém, né? Ela só traz o bem. Também é uma fase que não humilha. Às vezes a gente conversando, falando para explicar coisas, a gente fala as coisas, a pessoa pode se sentir ofendida, mas
Não, a intenção nossa não é essa. A intenção é que todos venham se reconhecer e voltar a ser eterno, gente. Voltar ao nosso habitat natural de limpos, puros, perfeitos e eterno. E sair dessa segunda vida, né? Esse livro, Universo Desencanto, por isso está escrito Desencanto. A escrituração dele é para desencantar. É diferente da escrituração do encanto. Então muita gente, quando pega o livro de cultura racional, acha que está muito repetitivo, umas palavras simplex. Eu confesso para vocês que tem palavra aí que eu tive que jogar no Google para saber o que era. E tão simples que era que a gente não sabe. Entendeu? É simplex. Então, e o livro do Encanto é um livro filosófico. A filosofia já é do pensamento e da imaginação do segundo milênio. Filosóficos. Esse livro encanta. É o contrário. Então, a escrituração do livro do Encanto de Filosofia, grandes escritores aí que escreveram as histórias dos tempos passados, a pessoa lê, ela fica curiosa, fica encantada. Que maravilha, esse livro sim, é esse. Aí quando ela pega o livro Universo e Desencanto, que é totalmente ao contrário, a escrituração vem do conhecimento do mundo transcendental, cosmológico, hiper, racionais, muito avançadíssimo, mas racional superior acima de todos os raciocínios achou por bem que ele é o dono do livro. Os donos do livro são os racionais. Aqui embaixo não tem ninguém que é dono desse livro. Por isso que esse livro aí é distribuído pelos próprios habitantes que aparecem aí em forma de naves, de OVNIs, de luzes piscando, aparece dentro das casas, as luzes brancas andando, levitando, né? Então, são deles os livros. É dos nossos irmãos de origem. Para que foi feito isso? E quem veio de lá é um ser transcendental que fez a sua passagem na bionosfera ao contrário, para nascer dentro do disfarce, para materializar no disfarce numa roupa de bicho. Porque ele ia entrar no buraco onde existem os bichos. Bicho, por que bicho? Porque fomos gerados do micóbrio. O micóbrio que construiu estas personalidades. É uma goma de energia elétrica e magnética de vida provisória. E essa goma, no choque, no cruzamento dessas duas energias, no choque gera um micóbrio. E os micóbrios vão cada um fazer a sua parte. Um faz os olhos, outro faz o nariz, outro faz a orelha, outro faz a boca, outro constrói os dentes, outro constrói o coração, os órgãos internos. Cada um faz a pele, os pelos. Porque aí é uma vida provisória que foi gerada do nada, né? Por isso que fala no livro, tudo termina em nada. Matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói, por ser má. Então, essa segunda personalidade já nasceu no mal, que é matéria. Nosso corpo é matéria. Eu falo nosso porque é a forma de dizer para as pessoas entenderem. Mas é emprestado. Nós estamos prisioneiros dentro dele. O nosso eu real, vamos dizer assim, o nosso eu real está preso dentro desse corpo, dentro da glândula pineal. O corpo é uma máquina. É a máquina do raciocínio. E dentro da glândula pineal existe o aparelho, onde está o corpo de energia. E esse aparelho, que é a fase de 35 para cá,
começou a vigorar, que a energia muda de fase, né? A natureza muda de fase. E agora é uma energia só. Então antes, essas personalidades que tem nome, tem RG, tem CPF, tem título de eleitor, um par de documentos aí, para poder interagir aqui, né? Então nasce, vai aprender a falar, a andar. Hoje em dia já tá mais. A pessoa antigamente já nascia tudo com os olhos fechados. Pra andar era uma dificuldade, começava a engatear. Hoje não, já tá muito mais rápido, né? Então, assim, mas é uma fase que já passou. É. Uma fase que já passou muito. Desde 1935, acabou, encerrou essa fase. Nós nascemos assim, animal racional, né? Até então ninguém sabia o que era animal e nem a parte racional. Muitos não aceitam. Ah, eu não sou animal. Mas é, porque sim. Como assim? É bicho. A parte animal é que veio do micróbio. É uma vida provisória. E essa segunda parte que é do bicho, que é do animal, que veio dessa gerado nessas duas energias elétrica e magnética, é o cruzamento dessas duas energias, né? Cruzes. É o ponto da nossa existência, onde abre um portal para a, a, a projeção. O corpo que está aprisionado, ele está no vácuo, né? O habitante, ele está no vácuo, então ele projeta quando abre esse ponto de cruzamento. Quer dizer, quando há um casal em relacionamento, vai fazer lá, transar, né? Cruzar essas duas energias para gerar uma criança. Abre-se um ponto, cruzes, onde é projetado pelo dono da vida uma vida provisória. E esse pingo, vou dizer assim, um pingo está dentro da glândula pineal. E aí tem forma de máquina do raciocínio. Né? Em forma de máquina do raciocínio. Só que então aí nasce essa criança, como todos nós nascemos assim, através desse cruzamento dessas duas energias. Se a gente abrir o braço e ficar de pé, a gente vai ver o cruzamento, né? A energia. Então nós somos da origem desse ponto, essa segunda vida, que é nada. Por que é nada? Porque é de um pingo d'água. Esse pingo d'água, alguns chamam pingo d'água, outros por não pronunciar a palavra espermatozoide, eu falo sem problema. Aí todo mundo entende. Dentro dessa goma, é uma goma de energia eletromagnética geradora de uma vida provisória. E o dono da vida, que é o raciocínio, que é a semente que projeta para dentro dessa glândula pineal, um corpo de energia, vamos dizer assim, um corpo de energia, porque o habitante que está lá no vácuo, que é o raciocínio, perdeu todo o seu corpo de massa cosmológica. Perdemos o corpo, mas a vida continua, na matéria. Então a natureza providenciou essa segunda casa para esse habitante que estava desnudo, perdeu seu corpo. E esse corpo nós perdemos, vou dizer assim, nós, porque todos somos os meus desde o princípio até hoje, nascemos aí, estão aí, presos e iludidos. E o que acontece? Ele se repartiu em 7 partes. Essas 7 partes do corpo, que é um corpo de massa cosmológica, é geradora de vidas. Então gerou vida no Sol, na Lua, na estrela, na água, terra, animais e vegetais. Aí completa esse conjunto dessa natureza, que é o campo eletromagnético, é uma natureza, que é a energia eletromagnética. E nós
que estamos aqui presos dentro desse corpo. O corpo é uma jaula, né? Uma máquina. E ela é comandada, o pensamento e a imaginação é comandada pela dona, que é a natureza elétrica e magnética. Então muitos pensam que o pensamento são deles. Estão pensando, imaginando, mas são controlados tudo para fazer profissão, tudo, construção, engenheiro, tudo isso que nós vemos hoje aí construído foi comandado por essas duas energias elétrica e magnética. E a primeira máquina que foi formada no início de água e terra, ela ficou oculta até 1935. Até então ninguém falava em raciocínio. Antes de 1935 ninguém sabia. Esqueceram que ia chegar essa época. Houve os profetas Nostradamus, Santo Odília, São João. Todos já profetizaram a fase, essa era que ia chegar. Mas não sabia quando e nem aonde. Racional, superior acima de todos os raciocínios. Achou por bem aqui Brasil, onde a terra que mana leite e mel é Brasil. Amazônia, terra rica, onde tem muita coisa, né? Tem fartura. E muitos querem tomar a terra, mas até hoje nunca conseguiu. E nem vão conseguir ainda mais agora. Não vão conseguir. Porque no Brasil está aí o início da cultura racional. A cultura racional é diferente da cultura artificial do animal. Porque a cultura racional ela veio de fora desse campo eletromagnético. Então, como diz lá o Manuel Jacinto Coelho, um habitante do mundo racional, bem dizendo, teve coragem de descer disfarçadamente, vou falar assim, disfarçadamente, para não assustar a bicharada do chão, né? E ele veio como ladrão, né? Então tem um estudo, alguns do pessoal do terceiro milênio que fala Jesus vem. Quem quiser ver lá depois, ver aí, entra lá no site deles, lá terceiro milênio. Tem esse vídeo lá, eles explicando. São 15 minutos, 15 a 17, 18 minutos, se não me engano aí. Explicação que Jesus vem. Então, quem estuda cultura racional sabe que ele já veio. E já deixou tudo preparado para que todos, quando chegasse nessa fase de 35 para cá, entendesse a situação que estamos, quem nós somos. Através do que? De cultura racional. A cultura racional é a cultura de Deus. O verdadeiro, porque aqui dentro do buraco não existe Deus nenhum. Porque o que Deus criou é eterno. É o corpo de energia. E um corpo é uma vida. Ele criou vida. E criou um corpo de massa cosmológica. Porque não existia esse segundo mundo. Passou a existir depois da desobediência. Persistência numa parte que não estava pronta para o progresso. E essa parte se desloca e desce, forma seu buraco. E dentro do buraco, dois vácuos. Primeiro, segundo, astral superior e astral térreo. Depois que veio existir, por causa de uma outra desobediência, existiu o astral inferior, que é paralelo a nós. Então, o livro vem detalhando. Eu não vou aqui porque eu não posso dar aula para ninguém, porque não existe. Cada um tem que estar com o livro em mãos. Todos nós temos o raciocínio e cada um tem que desenvolver o seu. Por isso, cultura racional não veio para competir com ninguém. Não tem competição. Aqui de baixo competir com racionais, uma civilização muitíssimo evoluída, cosmológica, muito além da nossa capacidade de pensamento, de conhecimento da parte animal. Porque a parte animal ela foi gerada aqui.
Então por isso que essa segunda vida não tem valor nenhum, porque ela veio do pingo d'água. Então por isso que fala, cresce, não, nasce, cresce, floresce, né? Depois murcha, depois desaparece. Então a personalidade, muita gente está apego na personalidade e vive essa parte da segunda vida que é a parte animal. E essa parte animal, ela não tem que retornar a lugar nenhum, porque a origem dela é aqui de baixo. Ela foi gerada do nada. O que tem que voltar é o que desceu nessa degeneração. Quem foi que desceu na degeneração? Os habitantes, os racionais. E quem está preso dentro dessa segunda vida? Um habitante racional. Então, o livro vem esclarecer tudo certinho, né, de quem nós somos, porque nós estamos nascendo num corpo de matéria, porque estamos presos nessas duas energias elétrica e magnética. É o se reconhecer, como diz o livro, é a joia mais estimosa que existe nesse segundo mundo. E esse segundo mundo já está conectado ao primeiro mundo, porque a fase agora é de aparelho racional. Então, de 35 para trás, era a fase de animal racional, de preparar a fase do segundo milênio, que é a fase do pensamento, já amadureceu. E se a fruta, quando amadurece, se não é apanhada, ela apodrece. O que cai? Cai no chão, e apodreceu, caiu no chão, a semente vai nascer outra árvore. E assim é, mas como a fase mudou, de 35 para cá, a natureza agora é de uma energia só. De 35 para cá, traz duas energias, a magnética e a elétrica, que é a imaginação e pensamento. E o pensamento e imaginação é da segunda vida. E a segunda vida não tem valor nenhum. Qual o valor do espermatozoide? Nada. Por isso que está tudo terminado. Então as pessoas vivendo a segunda vida, querendo ter isso, querendo tomar o outro, querendo tomar a mulher do outro. É porque o pensamento ele divide. Ele traz divisões. Você pode ver nesses grupos. Um vem com conhecimento daqui do chão. O pensamento ele não tem condições de ultrapassar o campo eletromagnético acima. Vai para um astral superior, onde existe a verdade. O pensamento é do chão. Esse universo que a gente vê dentro do campo eletromagnético é um universo falso. Tudo é falso, tudo é encantado. Então muita gente quer ir para um origital, mas o pensamento, o bicho é do chão. Quem é que vai para lá? O habitante, o raciocínio, não existe alma. Não existe corpo. Então, senhor, meu senhor, minha senhora, que ainda está aí, tem a sua fé, na sua crença. Mas a crença, as religiões já foi essa época. Acabou. Em 1935, como o racional superior acima de todos os raciocínios, ele vem se apresentar para o seu aparelho, né, que estava aqui já em Manuel Jacinto Coelho. Ele recebeu a roupa de bicho, recebeu o CPF, nome, que é o nome de Manuel Jacinto Coelho. É o disfarce. Através dele, ele elaborou, ele não nasceu ligado nessas duas energias. Essa roupagem dele, né, essa personalidade dele, não nasceu ligado. Quer dizer, vamos dizer assim, não nasceu, o raciocínio dele estava livre. Ele não estava preso em duas energias eletromagnéticas igual nós estamos. E nós precisamos ler o livro para desmaterializar, tirar essas duas energias e ficar numa energia original nossa, que é a energia racional, que é uma energia só. Onde se diz um por todos e todos por um, que é um pensamento só, todos na concórdia. Um Deus. A verdade é racional. A consciência é racional. Então, no segundo milênio é a fase da inconsciência. Então, tudo que foi da fase da inconsciência no segundo milênio,
esses contos, essas histórias, religiões, enfim, não serve mais a terceira fase, que a terceira fase é uma energia só. A natureza mudou de fase. A energia racional é uma só. Então por isso que tá aí, perdeu o comando, a energia eletromagnética, fez o seu trabalho e ela está desfazendo tudo aquilo que ela fez. Então por isso que tá aí, calor demais, calor de matar, chuva demais de matar, enchentes demais de matar, destruir tudo. Tornado, twister, furacão, tem até os nomes aí nesses tornados aí, né? Furacão Hilda, furacão não sei, agora teve um furacão aí que apareceu agora nos últimos, eu até esqueci o nome aí. Eles colocam o nome. Então isso aí tudo é para destruir. Quem está fazendo isso é a natureza que perdeu o comando. Então ela vai vencilhar tudo que foi feito pela imaginação e pensamento. Porque o que vai desenvolver agora, estamos na fase de aparelho racional. E na fase de aparelho racional, a única energia para nos orientar, nos equilibrar e sairmos dessa energia eletromagnética, é energia racional. Então quem está com o natural está com a energia racional. Quem está com a artificial, seguindo as tecnologias do pensamento e da imaginação, é contra o natural. Porque a natureza agora é racional. Então quem segue o artificial, com conhecimento, tecnologia, avançar, futuro, isso aqui não tem. A segunda vida não tem futuro. Ela não é eterna. Futuro é só para quem tem vida eterna. E quem é que tem vida eterna? Só os racionais, de onde nós saímos. Então, esse livro, ele vem trazer esse conhecimento. O desencanto é porque a escrituração do desencanto é uma informação do primeiro mundo, que não tem nada a ver com o segundo mundo. E a gente está encantado com as filosofias do segundo mundo. Que é joia, ouro, dinheiro, fartura, um monte de coisa, profissão, aquilo e tal. Como se a gente fosse viver eterno aqui, uma vida provisória. Então as pessoas não dão valor àquilo que é dele, original dele, que é a vida eterna. Então ele está encantado nessa segunda vida aqui. E ainda nessa segunda vida aqui, estão dentro das igrejas, com todo respeito. Não estou aqui para humilhar nem zombar de ninguém, porque eu também passei por aí. E hoje eu tenho esse conhecimento. Chegou o dia de eu conheci, estamos aí. E é só alegria. Equilíbrio total, temos ajuda, temos apoio, temos com quem contar. Não se importa com mais nada. Sabemos tudo que é esse mundo aí fora, que é uma deformação racional. Tudo que existe aqui é uma deformação racional. Então, por isso a gente vem fazer essa propaganda do comércio desse livro. E a gente está bem saber explicar bem direitinho. A gente não está explicando muito bem porque ainda não temos todo o conhecimento de cultura racional. A gente somos estudantes. E na cultura racional não tem líder, não tem. É cada um nos seus lares, nas suas casas, aonde você puder ler o livro num lugar sossegado, onde não tem perturbação. Você pode estar lendo, pode estar desenvolvendo o seu raciocínio. Isso é livre. Se você quiser voltar ao seu estado original. Se não quiser, naturalmente você vai seguir essas duas energias que está minguando. Ela está se degenerando, se multiplicando e enfraquecendo. Cada vez que muda de fase, ela vai enfraquecendo. Então, ela já não comanda mais essa fase agora. Quem é estudante de cultura racional, não é mais animal racional. É aparelho racional, porque a fase agora é de aparelho. É a terceira máquina na cabeça que estava oculta, A terceira máquina na cabeça que estava oculta, que ninguém mais está utilizando. Quem você reconhece, porque quem está pensando, imaginando, não vai dar nada certo, porque a fase entrou em falência. Quando muda de fase, sempre há turbulência. Eu vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora. Deixa eu ver quantos minutos já foi, né? Vou ser rápido e breve.
Quando nós assistia a televisão, aquelas televisão de tubo, o sinal era analógico. Aquelas antenas, escama de peixe em cima das casas, tinha umas grandonas, tinha umas pequenininhas. E tinha uns lugares aí que era difícil o sinal, né, meu? A gente tinha que colocar bombril, quem lembra dessa... Colocava bombril nessas antenas internas dentro de casa, colocava bombril. Quem morava em lugar alto, tinha um sinal melhor, mas quem morava em lugar baixo, isso sinal péssimo. Mesmo colocando antena externa, senão era péssimo, tinha que ficar girando a antena pra tudo quanto é lado. E se entortasse um daqueles elementos, captava qualquer ruído. A vizinha ligava um liquidificador, saía lá na TV. Aqueles videogame Atari, aqueles primeiros Atari, ligava aqui na televisão, né? Aquelas televisão de tubo. O barulho ia sair lá na casa da vizinha, na televisão da vizinha. Ó, o vídeo fulano tá jogando um Atari lá. Aqueles carrinhos de corrida, sai o barulho lá na televisão. Vocês vão lembrar disso aí. Então foi uma fase. Aí quando de 2012 pra cá veio avisando. Ia mudar, tal, o sinal ia mudar, ia entrar um sinal. O sinal era analógico. Agora ia entrar um sinal digital, né? Aí entrou o sinal digital. E todo mundo já foi tratando de... Já tinha as televisões aí, mas muita gente não tinha condições de comprar televisão já com um codificador de sinal dentro, né? Aí comprava aqueles aparelhos separados e ligava na TV a tubo e mudava totalmente a imagem. Hoje, quem lembra disso aí? Então, teve a bala? Teve gente que não teve mais condições de comprar televisão. Antigamente a televisão era preta e branca, depois passou para televisão colorida e foi mudando a fase. Então teve sim uns trancos, né? Até hoje, quem é que assiste televisão no sinal convencional? Ninguém, né, meu? Ninguém. Porque quer passar raiva. Passa raiva, fica todo nervoso. Tem uns que metem o pé na televisão. Né? Por causa de coisa. Então, se não se entrosar na fase que muda, sofre. Por que sofre? Porque está numa fase que já está em extinção. Já era. De 35 para cá, o que? A fase de desenvolver o quê? A máquina. A terceira máquina na cabeça, que é o raciocínio. E raciocínio todo mundo tem. Todos nós temos. Não tem ninguém diferente aqui que não tenha raciocínio aqui no nosso meio. Tem uns caras que falam, é reptiliano. É a parte do animal. Isso é normal. Tem animal, é bicho. Nós somos de uma categoria animal racional. Por que animal racional? Porque temos a máquina de comunicarmos de novo, de condições de retorno ao nosso estado original e sair desse corpo de lama. Que são 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Meia, meia, meia. O sinal da besta é o bicho. Então, se meus senhores e senhores está ainda dentro de igreja, estão no anticristo, que é a besta. Que é a parte do chão, é a parte matéria. Nós somos gerados o corpo já é gerado numa parte, numa energia má. É o corpo do animal. Por isso que a energia elétrica magnética é do animal. Não é nosso. Nós estamos no nosso habitat natural. O nosso é de energia pura, limpa e perfeita. E de 35 para cá, justamente essa energia que é a natureza, justamente tirar nós desse conjunto eletromagnético aí, nesse campo eletromagnético. Ainda desenvolver o raciocínio, vamos estar aqui ainda vivendo, mas não conectado mais nessa energia. E quanto mais nós vamos lendo os livros, avançando nos volumes dos livros, nós vamos enfraquecendo essas duas energias, essas duas correntes que prende o habitante que está dentro da glândula pineal, que é metafísico. É um corpo de energia metafísica. O que nós não enxergamos? Nossos olhos foram elaborados da água, para enxergar dentro do campo eletromagnético. Mesmo assim, tem coisas que a gente tem que usar uma luneta, um binóculo, para poder, porque a visão é tridimensional, altura, largura e profundidade. Estamos presos aí. Então nós temos que usar uma luneta, tem um telescópio para ver uma coisa, mas tudo dentro do campo eletromagnético.
E quando a gente desenvolve o raciocínio, que tem aí a evidência é para se comunicarmos com o mundo racional. Então, como nós somos elaborados, gerados aqui para enxergar o que é dentro do campo eletromagnético. Agora, o habitante que é prisioneiro, o natural dele é do mundo cosmológico. Então, quando ele começa a desmaterialização, começa a receber energia da sua origem, ele começa a desenvolver tanto e desliga do campo eletromagnético, então ele vai começar a enxergar o quê? O mundo racional. Ele já não está mais com a visão do animal, da parte animal, que é eletromagnética. Ele está com a visão da origem dele. É normal ver o mundo racional, ver o buraco onde nós estamos. Então, por isso, meu senhor, minha senhora, dentro dessas religiões já foi a fase, era de catequizar, de amansar. Tanto é que aquele que era estrupador, que era ladrão, era preso dentro da cadeia, eles iam lá, ó, os pastores iam lá e pregavam, evangelizavam ele, catequizavam. Tudo isso aí veio de uma fase da era que era regida pelo medo. Olha, se você não comer tudo, o bicho papão vai te comer, vai te catar. É a fase do segundo minuto que já passou, né? Olha, se você fizer, você vai pro inferno. Você vai. Então, a humanidade veio através do medo. Uma fase que não tinha instrução. Então, eles colocaram medo para as pessoas não sair de dentro. E isso aí fanatizou. E hoje a turma acredita que batizando essa parte animal vai pro céu. No céu não se cruza, não tem cruzamento, não tem pai, não tem irmão, não tem primo, não tem avó, não tem tio. Entendeu? O corpo de energia saiu, perdeu essa máquina, ela vai ser desfeita. O próprio micróbio que construiu ela, né, vai comer. Quando joga no buraco, começa a comer. E depois do micróbio vem os vírus. Depois do vírus vem um vírus invisível. Depois do vírus invisível, microvírus. Depois de microvírus, energia líquida. Depois de energia líquida, energia metafísica. Que aí volta para a semente, que é o corpo fluídico eletromagnético, que é o dono da vida, que está lá no vácuo, lá em cima. E projeta essa segunda. Essa energia vai retornar até ele. Se essa energia, quando essa energia, como não desenvolveu, então ele vai projetar uma outra vida inferior à de animal racional, que é de quadrúpede. Então vai acompanhar, porque está preso ainda na energia, né? Então o corpo de energia, quando entrar num corpo, por exemplo, num corpo de quadrúpede, de um animal, ele não tem mais a máquina do raciocínio. Ele só está lá dentro da glândula física mesmo do animal. E vai descer desse animal, vai passar para o outro, inferior, até chegar na categoria de pedra. Que é a última categoria. Aí vai, não sei quantos milênios aí para baixo, não. Só acho que uns 7 milênios, né? Quanto que é um milênio? Faz as contas aí. Então, isso é cultura racional, é conhecimento de cima. Com pensamento e imaginação já era. Acabou essa fase. Então na igreja, então vai batizar a parte animal. Isso foi do segundo milênio. Isso foi o quê? Por isso que a gente fala, é catequização, é mansar. Eu sou um cordeirinho. Então você ficou sendo um cordeirinho e Jesus era o seu pastor. Mas só que essa fase já foi. Já passou. Não está funcionando mais. O que estão? Quando ele falou assim, fecha tudo, acaba tudo, encerra tudo, vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder. Aquele que tiver com o livro na mão, eu vou salvar. Porque vai estar desenvolvendo um raciocínio. A vontade é livre, desenvolve quem quer. O livro, ele não faz mal a ninguém. O livro, ele só faz bem. O livro, ele só faz bem a todos nós. Que bem tem para todos nós se reconhecermos nós mesmos. Sair dessa situação. A turma estão sofrendo porque estão numa energia que está falida. Está em extinção, já era. Energia eletromagnética, pensamento e imaginação. Por isso que ele fala no livro aí. Quem continuar pensando não vai acertar mais em nada. Vai dar tudo com os burros na água. Porque a fase já era, mano. Isso é literalmente. Então, tá aí mais um vídeo.
Cultura Racional, Universo dos Encantos, por isso a gente vem aí. Não tô aqui para ensinar ninguém, porque tudo que eu falo aqui é que eu já estudei. Está nos livros aí, tem muito mais conhecimento, muito mais ainda. Você está com o livro na mão, é o livro Deus, você está relacionando diretamente com Deus. Quer dizer, não precisa intermediário. Ah, mas eu não sei ler. Os analfabetos tem audiobook, pode ouvir o áudio, pode pegar o livro e folhear. Tem muitos que eram analfabetos que não sabiam ler, aprenderam a ler os livros ouvindo o áudio e acompanhando nos livros. Aprenderam a ler. Deficiente visual, tem um livro em braille. Acho que é braille, é isso mesmo. Tem um livro em braille. Mas esses serão perdoados. Os deficientes físicos, que não têm condições, os que não enxergam, né? Eles, mesmo assim, eles vão querer ler, porque eles vão querer conseguir evidência racional. Ele é cego na fase na parte animal, mas na parte racional ele vai enxergar tudo. Então, desenvolvendo a evidência racional, ele vai ver tudo normal. Evidência racional não é o olho do bicho, tá vendo? Isso é estudo de cultura racional. Então, eles estudam, eles divulgam. Eu conheço muitos aí que são deficientes visual, que são estudantes, sabem muita coisa, viu? A gente até troca as informações, faz uma sabatina entre nós, que a verdadeira sabatina é com os de cima, com os irmãos de cima. Então, a evidência racional é pra gente se comunicar. Então, termos tudo isso aí em vida. Não é que depois que morre, se você estiver ligado, você vai continuar descendo. Agora, se você estiver conectado, a energia racional não morre. Então, ele faz a passagem ciente, vendo tudo. Ele deixa o corpo naturalmente, sem dor, sem sofrimento, sem abalo, sem nada. E vai. Quem é estudante de cultura racional, a semente já foi retirada. Então, mesmo se ele aconteça alguma coisa, ele venha a óbito, ele já não vai nascer mais aqui, porque o verdadeiro eu dele já está lá na planície racional. É a cultura racional, a cultura de cima, transcendental, conhecimento cósmico. O bicho pensador, imaginador, não tem condições de fazer essa viagem aí pra cima, não, que o bicho é do chão. Veio gerado do nada, do cruzamento dessas duas energias. O pingo d'água que não tem valor nenhum, o espermatozoide. Qual é o valor do espermatozoide? Nada. Agora você vai saber uma coisa, que o Tim Maia, ele foi um estudante de cultura racional. Muita gente fala, mas o Tim Maia estudou cultura racional e o Tim Maia morreu. Mas não sabe o que rolou lá, né? Se vir pra cultura racional, vai ficar sabendo o que rolou lá. Então, muita gente desistiu de ler cultura racional e morreu também. E não era um famoso, né? O Tim Maia foi um grande divulgador de cultura racional. E quando ele morreu, né? Voltou às drogas. Quando ele estava em cultura racional, ele estava liberto de tudo. Ele não se drogava mais, né? E quando ele voltou aí a fazer o show dele, se desvinculou de cultura racional, né? É individual, cada um estuda no seu campo. Porque você faz cultura racional individual. O que aconteceu com um lá não vai acontecer com você. Se você seguir as regras certinho, você vai desenvolver o seu raciocínio normalmente. É obedecer. Obediência é tudo, né? E não tem nada difícil. Em cultura racional não tem nada difícil. É obedecer. Qual é as regras? É ler e reler, pô. Não existe mais nada. Não existe doutrina. Não é religião, não é ciência, não é filosofia. Não é crença. Não tem necessidade de ajuntamento. Não tem casas de pregações. Enfim. E não veio para competir com ninguém. Porque cultura racional é cultura racional. É raciocínio, pô. Não tem nada a ver com crença. O livro vai explicar o porquê das crenças da religião, como eu já falei, uma pequena coisinha só, né, do que é religião, para as pessoas virem sem medo pegar no livro, porque o livro é o livro Deus. Você vai conversar diretamente com Deus sem
intermediário. É você e o livro. Ah, mas eu não acredito. A cultura racional não tem que acreditar. Tudo vai ser provado em vida. As comunicações, o desligamento, tudo você vai sentir em vida. É só proteção, só o fato de você passar o ano todinho sem ter nada já é o sinal que, ó, a coisa é maravilha das maravilhas é se conectar com sua origem. Um abraço a todos. Se inscreva no canal. Curte, compartilhe. Se quiser comentar alguma coisa, comenta. Se eu tiver ao meu alcance, a gente pode responder. Se não tiver, a gente vai buscar. Estamos aí para isso, é para ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.